Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre a classificação das indústrias segundo o IBGE. O primeiro tipo de indústria que a gente vai estudar é a indústria de bens de produção ou a chamada indústria de base. É aquela indústria mais pesada, a indústria que vai transformar matéria-prima bruta em matéria-prima elaborada. Vai pegar o minério de ferro, por exemplo, e transformar em aço. Esse é o primeiro tipo de indústria, indústria de base. Por que é a indústria de base? Por que ela é chamada de indústria de base também? Porque é a partir do desenvolvimento desse tipo de indústria que a gente vai ter os outros tipos de indústria sendo desenvolvidos. A indústria de bens capitais e a indústria de bens de consumo sendo desenvolvidos. Então essa indústria de bens de produção, que é chamada de base, ela serve como uma base mesmo para outros tipos de indústria se desenvolverem. É por isso que ela tem esse nome. E aí a gente tem como exemplo a siderurgia, a metalurgia. Ou seja, vai trabalhar ali pegando a matéria-prima bruta e transformando em matéria-prima elaborada. A gente tem a indústria de bens intermediários, também chamada de indústria de bens de capital, que é aquela indústria que vai produzir máquinas que serão utilizadas por outras indústrias. Ou seja, ela vai produzir máquinas e equipamentos que vão ser utilizados para outras indústrias posteriormente. A gente tem a indústria de bens de consumo, que se dividem aí entre bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. A indústria de bens de consumo duráveis é aquela que o produto ele não se esgota de maneira espontânea não, de maneira instantânea. Aí de bens de consumo não duráveis, aquilo que foi produzido, aquele determinado produto, ele se esgota de maneira instantânea, de maneira rápida, em um curto intervalo de tempo, um curto espaço de tempo. Então a gente tem as de bens de consumo duráveis, como grandes exemplos a gente tem a indústria automobilística, de eletrônicos, de eletrodomésticos, e como exemplo de produtos não duráveis, de indústrias não duráveis, a gente tem a indústria de cosméticos, a indústria alimentícia, a indústria de bebidas, a indústria de calçados. Então são produtos ali que se esgotam num tempo curto, num tempo relativamente curto. Já as de bens de consumo duráveis elas demoram um certo tempo para se esgotarem. Elas têm uma vida útil mais elevada. A gente pode pensar dessa forma. Elas não vão acabar, não vão se deteriorar de maneira instantânea num curto intervalo de tempo. Então, espero que tenha ajudado. Esses são os tipos de indústrias principais e até o próximo vídeo.